Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre carta. Ler e interpretar uma carta, analisar a forma composicional da carta aberta e suas marcas linguísticas, estabelecendo relações de causa, consequência entre as partes do texto. Na nossa iconografia, para você que não conhece, antigamente, esses envelopes de carta, os cartões postais, as pessoas guardavam amarradinhos e tinha uma caixinha própria para pôr isso. Antes vamos conversar com o nosso querido intérprete Ronaldo. Tudo certinho? Vamos lá fazer uma carta? A ideia aqui é começar a aula de uma maneira animada, usando quem? O Jamboard. Qual é o maior problema ambiental que você conhece até hoje? O que você acha? Então, as consequências de não haver uma política que proteja o meio ambiente, você sabe quais são? Para começar a aula, nós vamos colocar as respostas em duas colunas do Jamboard. Problema ambiental, consequência. Segundo problema, segunda consequência. Faz aí que eu te aguardo aqui. É rapidinho. Voltei! Você conseguiu fazer a lista, então, dos problemas ambientais e as consequências. Com isso, chegamos à leitura do texto em questão, que está na unep.org, Notícias e Reportagens. Então, esse texto, uma carta aberta à juventude e às organizações dos jovens no Brasil, começa da seguinte maneira. Acompanhe a leitura. Estamos vivendo em uma época sem precedentes, em que parece que tudo o que sabemos e entendemos de repente foi colocado em risco. E as regras antigas, as quais regiam nossas vidas, não se aplicam mais. Avaliamos o presente e o passado para buscarmos respostas sobre as ameaças globais que atualmente enfrentamos, tais como a pandemia e os desastres climáticos. A Covid-19 nos dá a chance de fazer um balanço dos riscos que estamos assumindo em nosso relacionamento insustentável com o meio ambiente e aproveitar a oportunidade para reconstruir nossas vidas de maneira mais ambientalmente responsável. Em face dessa pandemia, reconhecemos o potencial criativo e o impulso dinâmico que a juventude tem, a capacidade de reimaginar nosso mundo e transformá-lo para melhor. Com isso, chegamos à atividade 2. Olha a proposta da atividade 2. Qual é o problema para o qual a carta pede solução?
Você percebeu? Com essa ideia é apresentada. Então, esta carta, ó, avaliamos o presente para buscarmos respostas. Atualmente enfrentamos tais como a pandemia e desastres climáticos, né? A Covid dá uma chance de fazer o balanço. Nosso relacionamento insustentável com o meio ambiente e aproveitar a oportunidade para reconstruir nossas vidas. Então, relendo aqui, qual é o problema apresentado? O que você acha? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei a gabaritar contigo a atividade 1. Qual que é a ideia? Qual é o problema para o qual a carta pede solução? Então, o problema é que ela destaca o risco e as regras antigas, as quais regiam nossas vidas, as quais não se aplicam mais. Aí, como essa ideia é apresentada? Avalia o presente, o passado, para buscar respostas sobre as ameaças globais que atualmente enfrentamos, tais como a pandemia e os desastres climáticos. Na iconografia aqui presente, você olha, por exemplo, as queimadas, né? É um desastre ecológico sem precedentes. Então, o que a gente observa aqui? Atualmente, estes desastres climáticos afetam muito o meio em que vivemos. A atividade 2 pressupõe, então, que você releia este trecho que está aqui destacado. A Covid-19 nos dá a chance de fazer um balanço dos riscos que estamos assumindo em nosso relacionamento insustentável com o meio ambiente
e aproveitar a oportunidade para reconstruir nossas vidas de maneira mais ambientalmente responsável. Então, a pergunta que eu te faço é: para persuadir o interlocutor da legitimidade das críticas, que tipo de argumento foi utilizado? Você acha que é um argumento de exemplificação, de autoridade, de causa e consequência, dentre outros possíveis? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei a gabaritar contigo a atividade 2. Na atividade 2, qual era a proposta? Relendo, a Covid-19 nos dá a chance de fazer um balanço dos riscos que estamos assumindo em nosso relacionamento sustentável com o meio ambiente e aproveitar a oportunidade para reconstruir nossas vidas de maneira mais ambientalmente responsável. Então a pergunta foi: para persuadir, o que é persuadir? Convencer o interlocutor, então a pessoa que está lendo o meu texto, da legitimidade das críticas, que tipo de argumento foi utilizado? Então, é um argumento com base em um fato de amplo conhecimento, que é qual? A Covid-19 e os desdobramentos de se tomar uma atitude agora. Retomando esse argumento aqui no texto, eu observo que ele embasa o que eu vou dizer a seguir. Então, ele diz: a Covid-19 nos dá a chance de fazer um balanço dos riscos que estamos assumindo em nosso relacionamento sustentável, como o meio ambiente, e aproveitar a oportunidade para reconstruir nossas vidas de maneira mais ambientalmente responsável. Isso serve o quê? Para legitimar o que ele diz a seguir, ó.
Em face desta pandemia, qual pandemia? A gerada pelo Covid-19, reconhecemos o potencial criativo e o impulso dinâmico que a juventude tem, a capacidade de reimaginar nosso mundo e transformá-lo para o melhor. Então, a partir deste argumento, ele faz o quê? Ele legitima o que ele está propondo. Percebeu? Continuamos a leitura da carta. Ao celebrarmos o Dia Internacional da Juventude com a temática de Engajamento Jovem para a Ação Global, uma vez mais reconhecemos enquanto instituição o papel da movimentação jovem na concretização das mudanças necessárias no presente, para que se assegure o futuro. Na coletiva de imprensa da abertura da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o secretário-geral Antônio Guterres expressou uma mensagem de humildade e esperança, assumindo que sua geração não foi capaz, até agora, de enfrentar com eficácia os problemas das mudanças climáticas e muitos outros desafios que enfrentamos. Entretanto, apontou com esperança sua expectativa para que a juventude consiga assumir a liderança necessária para reunir todas e todos a fim de pressionar as suas sociedades e aos seus governos para que o mundo se una nas derrotas da pandemia, a mudança climática, da ameaça nuclear, do mau uso das novas tecnologias. Numa expectativa de criação de um novo contrato social para restabelecer a confiança entre os povos e organizações internacionais e governos, e um novo acordo global para uma globalização justa, com que o progresso chegue até todos e todos. Não existem direitos humanos em um planeta morto ou doente. Diante disso é que cada vez mais reconhece o direito a um meio ambiente saudável como um direito fundamental. Esse progresso é um reflexo da realidade de que o mundo não pode enfrentar de forma eficaz as questões ambientais, sem abordar os direitos humanos, bem como os direitos humanos não podem ser protegidos de forma adequada, sem levar em considerações as questões ambientais. A força da juventude está em sua inquietação e satisfação, em seu potencial de parar o mundo numa sexta-feira, em reflexão sobre o futuro. Sua falta de experiência permite que vejam as questões antigas com novos olhos e proponham soluções jamais pensadas. Energia, conectividade e resiliência são ingredientes que os tornam únicos, uma geração com potencial de reconstruir melhor e, através de sua luta, garantir maior equilíbrio para um mundo sustentável. Ficamos muito felizes em ver a força da agenda ambiental crescendo no país e ainda mais esperançosos quando vemos essa causa florescer em crianças e jovens. O mundo precisa de vocês e por isso nós do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente parabenizamos e encorajamos essas iniciativas para que o trabalho cresça e os frutos sejam colhidos. Um grande abraço, Denise Ramu, representante PNUMA, Escritório do Brasil. Chegamos com isso à atividade 3. A proposta é: sabendo que na conclusão é o momento de arrematar a ideia e surgir alguma ação dos interlocutores ou possível resolução do problema posto em causa, qual é a conclusão desta carta? Localize no texto. Faz aí que eu já volto.
Voltei. Para dar conta de achar a conclusão da carta, a gente vai retomar o texto, ó, aqui na parte da conclusão, e o que a gente nota? Esse progresso é um reflexo da realidade de que o mundo não pode enfrentar de forma eficaz as questões ambientais, sem abordar os direitos humanos, bem como os direitos humanos não podem ser protegidos de forma adequada, sem levar em consideração as questões ambientais. Até aqui eu tenho uma possível conclusão. Aí continua. A força da juventude está em sua inquietação e insatisfação, em seu potencial de parar o mundo numa sexta-feira, em reflexão sobre o futuro. Segue dizendo, esse progresso é um reflexo da realidade de que o mundo não pôde enfrentar de forma eficaz as questões ambientais, sem abordar os direitos humanos, bem como os direitos humanos não podem ser protegidos de forma adequada, sem levar em consideração as questões ambientais. Então veja, ao colocar isso, eu noto que é a conclusão da carta. Percebeu? O que mais, né? A carta convoca a juventude para a solução. De que maneira? Retomando aqui, ele diz: sua falta de experiência permite que vejam as questões antigas com novos olhos e proponham soluções jamais pensadas. Ele está conclamando os jovens e ele segue dizendo: energia, conectividade e resiliência são ingredientes que os tornam únicos. Uma geração com potencial de reconstruir melhor e, através de sua luta, garantir maior equilíbrio para um mundo saudável. Aí ele vai concluindo. Ficamos muito felizes em ver a força da agenda ambiental crescendo no país e ainda mais esperançosos quando vemos essa causa florescer em crianças e jovens. E ele encerra: o mundo precisa de vocês. Vocês quem? Vocês jovens. E por isso nós do Programa Nações Unidas para o Meio Ambiente parabenizamos e encorajamos essas iniciativas para que o trabalho cresça e os futuros sejam colhidos. Então, a conclusão da carta, ela diz exatamente isso. Resumindo, como é que você corrige aí? Ela destaca que não pode enfrentar de forma eficaz as questões ambientais sem abordar o quê? Os direitos humanos. Bem como os direitos humanos não podem ser protegidos de forma adequada sem levar em consideração as questões ambientais. Resumindo, na sua resposta, ficaria isso. Além disso, o que a carta faz? Ela convoca a juventude para a solução. Percebe? Chegamos à hora do debate, muito bem. E eu te conclamo a fazer o quê? Olha só. Não existem direitos humanos em um planeta morto ou doente. Diante disso é que cada vez mais se reconhece o direito ao meio ambiente saudável como um direito fundamental. Então, separe-se em dois grupos para debater a questão apresentada nesse trecho aqui em amarelo. Como que vai ser a nossa dinâmica? O grupo 1 argumentará a favor do direito a um meio ambiente saudável como direito fundamental e o grupo 2 argumentará contrário a esse direito ser classificatório como fundamental. Cada grupo terá 3 minutos para preparar e 1 minuto para apresentar os argumentos. Preparem um painel no Jamboard com 2 colunas, com argumentos contra e favoráveis. À medida que forem apresentando os argumentos, preencha as colunas. Faz aí que eu já volto. Voltei. Agora que você já preparou o painel no Jamboard em 2 colunas, com argumentos contra e favoráveis, o que vai acontecer? Vocês vão inverter as posições. Então, quem argumentou contra passará a argumentar a favor e vice-versa. Ao final do debate, qual que é o objetivo? Que observem o painel e observem quais argumentos são válidos e quais não. O que aprendemos?
Lemos e interpretamos trechos da Carta Aberta, escrita à juventude e às organizações jovens no Brasil. Identificamos trechos argumentativos e a conclusão da carta. Debatemos a temática apresentada. Neste vídeo falamos sobre Carta Aberta. Espero que vocês tenham gostado e até breve.